Era para ser um recomeço. Uma família de 4 pessoas, Marcos, Helena e seus 2 filhos, Clara e Gabriel, deixava para trás a agitação da cidade grande para viver numa casa antiga no interior. A construção tinha mais de um século. Paredes grossas, janelas altas, madeiras rangendo a cada passo. Mas havia também um charme irresistível. O jardim amplo, o sótão cheio de objetos esquecidos, a sensação de história impregnada em cada canto. Logo na primeira visita, Helena comentou algo estranho. Repararam que uma das portas do corredor não abre? De fato, no segundo andar, havia uma porta de madeira escura, com dobradiças enferrujadas. Tentaram girar a maçaneta, mas estava firmemente trancada. Procuraram a chave em todos os armários, gavetas e caixinhas velhas da casa. Nada. Marcos deu de ombros. Provavelmente é só um depósito ou um quarto condenado. Esquecemos isso, mas era difícil esquecer. Nos primeiros dias, tudo correu bem. As crianças brincavam no quintal. Helena cuidava da horta recém-plantada e Marcos reformava pequenas coisas pela casa. Mas sempre que passavam pelo corredor, aquela porta fechada parecia observá-los. Na primeira noite, Clara acordou assustada. Disse ter ouvido passos no andar de cima. Marcos a acalmou, afirmando que era apenas o estalar da madeira antiga. Porém, na noite seguinte, Gabriel bateu à porta dos pais, chorando. Jurava que alguém sussurrava do outro lado da porta trancada. Marcos decidiu verificar. Foi até o corredor, encostou o ouvido na madeira fria. Nada, o silêncio absoluto. Mas quando se afastava, ouviu um som, um arranhar lento, como unhas deslizando na madeira por dentro. Voltou para o quarto, inquieto. Os dias seguintes só aumentaram a estranheza. Sempre à noite surgiam barulhos vindos dali. Passos leves, como se alguém caminhasse de um lado a outro, às vezes batidas secas, em outras ocasiões, sussurros abafados, quase palavras. Helena começou a ter pesadelos. Sempre sonhava com aquela porta. No sonho, ela se abria sozinha, revelando uma escuridão sem fim. Dentro dela, podia ver silhuetas paradas, imóveis, apenas olhando. Marcos tentou manter a calma. Explicava para si mesmo que casas antigas fazem barulhos, que a imaginação da família estava sendo afetada pelo ambiente. Mas no fundo, sentia a mesma inquietação. Até que numa noite chuvosa, tudo mudou. O som dentro do quarto foi mais forte do que nunca. Batidas violentas, como se alguém socasse a madeira. Helena acordou sobressaltada. Clara chorava, Gabriel gritava que eles queriam sair. Marcos, tomado por uma mistura de medo e raiva, pegou uma barra de ferro e marchou até a porta. "Chega disso!" gritou. As batidas cessaram no mesmo instante, mergulhando a casa num silêncio sufocante. Com um golpe, arrebentou a fechadura. A porta rangeu ao se abrir lentamente, como se estivesse resistindo. O que havia lá dentro congelou-lhe o sangue. O quarto era idêntico ao restante da casa, mas no centro estavam 4 figuras, cópias perfeitas da família. Eram Marcos, Helena, Clara e Gabriel. Cada um parado, em pé, imóveis, com os olhos fixos na porta. Como bonecos de cera, mas respirando. Marcos caiu para trás, chocado. Helena levou as mãos à boca, tentando conter o grito. As crianças agarraram-se às pernas dela, em prantos. As cópias permaneceram imóveis. Não se moveram, não falaram. Apenas observavam. O ar do quarto era gelado, pesado, como se a atmosfera fosse mais densa do que o resto da casa. O relógio que Marcos usava no pulso também estava no pulso de sua cópia, marcando a mesma hora. Clara notou que a boneca que carregava consigo estava também nos braços da duplicata parada no quarto. Era impossível distinguir quem era real e quem era falso. O que significa isso? Helena balbuciou, aterrorizada. Marcos não respondeu. Não havia resposta. De repente, um som, um suspiro. As cópias haviam piscado.
Todas, ao mesmo tempo. Marcos recuou, fechando a porta rapidamente, empurrando a barra de ferro contra a maçaneta improvisada. O coração batia tão forte que parecia rasgar o peito. "Nós vamos embora! Agora!" gritou. Mas quando desceu as escadas, encontrou a porta principal trancada por dentro. Nenhum deles lembrava de ter girado a chave. As janelas também não abriam mais, como se a própria casa tivesse decidido prendê-los. Durante horas, ficaram reunidos na sala, ouvindo sons vindos do corredor. Passos lentos, sussurros, batidas suaves. Às vezes, risadas baixas, ecoando como zombaria. Quando o sol finalmente nasceu, os sons cessaram. A casa parecia normal outra vez. Marcos insistiu em partir imediatamente, mas ao abrir a porta principal, encontrou apenas outra cópia de si mesmo, parado do lado de fora, olhando fixamente para ele. Atrás dessa cópia via-se Helena, Clara e Gabriel, duplicados, imóveis, com olhos vazios. Era como se o mundo lá fora já estivesse ocupado por versões deles. A família original recuou, apavorada. O Marcos duplicado sorriu levemente, um sorriso impossível, e fechou a porta devagar. Desde então, ninguém mais os viu. A casa permanece lá, de pé, com sua porta misteriosa no corredor. Os vizinhos dizem ouvir barulhos à noite, vozes conhecidas ecoando dentro. Alguns juram ver pelas janelas a família perfeita vivendo normalmente. Mas há quem diga que, trancados em algum lugar da casa, estão os verdadeiros Marcos, Helena, Clara e Gabriel, presos, observando suas cópias viverem a vida que já não lhes pertence. E a porta no corredor nunca mais se abriu.